já sentiu vergonha de alguma coisa que você fez? Você já teve medo de ser descoberto por alguma coisa que você chegou a fazer? Hoje, você tem algum segredo que ninguém pode saber? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. E essa semana nós estamos falando sobre um tema muito importante nas nossas vidas, espiritualmente falando. O tema dessa semana é arrependimento. E eu quero hoje convidar você a refletir sobre um dos principais comportamentos que impactam a mudança da nossa vida, que impactam em resultados positivos. Olha, hoje o que eu vou falar para você é algo que a maioria de nós já passou e alguns ainda estão passando, porque infelizmente todos nós temos dentro de nós uma postura muitas das vezes de orgulho, e o orgulho ele não quer nos deixar reconhecer as nossas fragilidades. E quando a gente fala em arrependimento, a gente está falando de verdadeiramente se colocar diante de Deus para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros. E quando nós tomamos essa atitude, é quando de fato nós estamos reconhecendo que precisamos adotar uma nova postura, estamos arrependidos pelo que fizemos. Eu vou ser um pouquinho mais clara para a gente poder entrar no contexto. Você já sentiu vergonha de alguma coisa que você fez? Você já teve medo de ser descoberto por alguma coisa que você chegou a fazer? Hoje, você tem algum segredo que ninguém pode saber? Bom, eu tô fazendo todas essas perguntas para você porque muitas das vezes nós passamos por situações delicadas em nossas vidas, às vezes por nossa própria escolha e às vezes porque fomos inseridos nessa situação. E muitas das vezes por tomar atitudes ou simplesmente reagir às circunstâncias, nós ficamos envergonhados. Nós não queremos reconhecer a nossa falha, o nosso erro, a nossa fraqueza, a nossa limitação. Então nós ocultamos os nossos erros. Hoje, dentro desse tema, arrependimento, nós vamos falar sobre ocultar pecados. Quando nós temos erros que precisam ser trazidos para a luz, que precisam ser trazidos para Deus, colocados espiritualmente diante de Deus, porque essa decisão é o que traz a maior de todas as mudanças, sabe? Quando você fala assim, eu oro, mas parece que Deus não responde, parece que, sabe, as minhas orações não têm efeito. Pois é, porque muitas das vezes nós não estamos conseguindo ser honestos com Deus. E quando nós não somos honestos com Deus, é automático que a gente não consiga se conectar com Deus, porque Deus trabalha na luz. O que é luz? É clareza, é os fatos na mesa, é nada oculto. Mas quando a gente chega diante de Deus, fala assim, Senhor, olha, eu queria falar com o Senhor sobre isso, isso e isso, mas não toca naquele assunto ali não, porque aquele assunto ali nem quero falar sobre isso, porque eu tenho muita vergonha, porque, nossa, eu quero esquecer que aquilo aconteceu, eu quero esquecer que um dia eu cometi esse erro. Ou então você de fato quer ocultar porque não parou de cometer o erro, sabe? Espiritualmente falando, o inimigo de nossas almas, ele é o principal interessado em que nós ocultemos os nossos pecados. Por quê? Porque tudo aquilo que está nas trevas, que está oculto, que está escondido, que é manipulado, alimenta a força maligna. Por quê? Porque alimentando a força maligna, você não consegue se arrepender, não consegue fazer aquilo que de fato Deus nos propõe a fazer, viver uma mudança, renovar o nosso entendimento, aplicar princípios bíblicos, sabe? Transformar a nossa vida, recomeçar a nossa vida. Às vezes nós estamos passando por fases na nossa vida porque nós de fato não
nos arrependemos dos erros passados, nós ainda estamos no ciclo de se manter naquela mesma mentalidade onde nós cometemos os mesmos erros e acreditamos que está tudo bem. O intuito desse vídeo aqui é que você possa, de fato, começar a se arrepender, expandir a sua consciência, perceber que, peraí, eu já fiz de tudo, não resolveu, então o que ainda me falta fazer? Ainda me falta me arrepender daqueles pecados, retroceder e mudar a minha postura, transformar o meu entendimento. Olha, um dos principais comportamentos, e aí eu vou explicar para você uma coisa, um dos principais comportamentos que nos impede de se arrepender é esse, é esconder os pecados. É quando você tem tanta vergonha, sabe? Porque o inimigo usa o nosso orgulho. Por quê? O que é o orgulho? É a necessidade de estar por cima. Você quer sempre estar bem, né? Eu sou orgulhoso, eu tenho orgulho da minha postura. Eu sou sempre bem sucedido em tudo, eu sou sempre correto, ético, moral. Então você acaba muitas das vezes não aceitando os seus erros, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Eu já falei isso no começo do vídeo, sim, mas onde eu quero chegar com isso? O inimigo de nossas almas, ele usa uma estratégia espiritual, porque como eu falei, ele é o interessado. Então o que ele faz? Ele seta a nossa mente com medo, com vergonha. Por exemplo, o que ele faz? Você fez uma coisa, você tem aí um segredo, e esse segredo te causa muita vergonha, porque você tem medo de ser julgado pelas pessoas. Você tem medo que as pessoas, elas te condenem, né? Então por causa disso, o que o inimigo faz? Ele cria na sua mente um medo, uma vergonha. Ele fala pra você, sabe? Ele vai trabalhando na sua mentalidade, manipulando, de maneira que ele faça você entender que você não pode falar a verdade, porque se você falar a verdade, você vai ser julgado. Você não pode falar a verdade, porque senão você vai ser ridicularizado, desonrado, você vai ser escrachado. Aquilo ali vai ser uma coisa muito ruim. É melhor você ser alguém que oculta a verdade, né? Do que você ser uma pessoa honesta, mas que foi ridicularizada. Gente, isso é uma coisa muito séria, isso acontece muito com a gente. Isso acontece mesmo, ele nos oprime com medo, ele faz a gente sentir vergonha dos nossos erros, ele faz a gente muitas das vezes ficar com medo das consequências, né, que estão por trás daquilo que a gente fez, porque se a gente assume o nosso erro, se a gente confessa as nossas falhas, se a gente se dispõe a ser honesto, automaticamente virão as consequências. A gente vai ter que, sabe, ter realmente um peito para lidar com aquilo. Mas muitas das vezes nós estamos com tanto medo, tanta vergonha, e isso baseado na manipulação espiritual. Lembra? Como ele é o principal interessado, ele vem aqui na sua mente, seta a sua mente com medo, com vergonha, entendeu? Começa a te dar sugestões de como esconder o seu pecado. Ele te ensina a mentir, porque ele é o pai da mentira, lembra? Então ele faz você mentir, ele começa a colocar na sua mente, olha, mente assim, mente assado, conta essa história, conta aquela outra. Ele faz você começar a inventar mentiras, uma atrás da outra. Por quê? Porque assim você consegue ocultar o pecado. E aí já não é mais um erro, mas você já passa a alimentar esse pecado com a mentira, e aí mais mentira. E aí o que acontece? Quando a gente começa a acumular muitos pecados, quando a gente começa a esconder o pecado e acumular mais pecado, o que acontece com a gente? A gente começa a ficar com o nosso coração endurecido, ou seja, ele fica tomado por um poder maligno que nos cega. Ele não deixa mais a gente ver a luz, ele nos coloca nas trevas, ele tapa os nossos olhos, ele tapa os nossos ouvidos, a gente não consegue ouvir o que Deus tem a dizer e como consequência a gente não consegue se arrepender. E a pior coisa que tem é quando a gente se acomoda no pecado, porque a gente não se incomoda mais de ser alguém que está mentindo para ocultar os nossos erros, a gente não se incomoda mais de ser alguém que tem segredos escondidos, que tem coisas ocultas, né? A gente não se incomoda de estar inserido nas trevas, porque a gente começa a se sentir confortável com aquela suposta imagem de que nós estamos bem, que tá tudo bem, que eu sou uma pessoa de bom caráter, que eu sou uma pessoa honesta, né? A gente quer essa honra, mas muitas das vezes nós não pagamos o preço por isso. E todas essas estratégias fazem com que a gente não prospere na nossa vida. Olha, quero dizer para você
que muitas das vezes as coisas que não fluem na sua vida, às vezes na área da saúde emocional, às vezes na área da sua saúde física, às vezes nas suas finanças, nos seus relacionamentos, coisas que, sabe, ciclos que você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo consertar, as coisas não fluem, eu tô cansado de tentar, essas coisas não estão fluindo, não é porque você não tem força ou porque Deus não tem poder para responder sua oração, mas é porque existem pecados ocultos debaixo do tapete, que você vai precisar arrancar o tapete, você vai precisar confessar esses pecados. Aí você fala, mas Inara, você quer que eu vá contar para as pessoas? Não, eu não estou dizendo para você que você tenha que se expor, não é nada disso. Deus, ele é muito sábio mediante a circunstância que nós estamos, e mais do que sábio, Deus também é muito misericordioso, então ele não quer que a gente, sabe, fique sendo envergonhado. Muitas pessoas, infelizmente, são envergonhadas por acumularem o pecado, por estarem nessa fase que eu falei, já não se incomodam mais de fazer tudo errado, querem viver dentro daquilo apenas para viver de aparência, e aí essas pessoas mesmo se atolam tanto no erro, que uma hora o erro é descoberto. Mas quando você tem a humildade de se colocar diante de Deus para buscar o arrependimento e confessar o que está oculto, as coisas mudam. E eu quero entrar na palavra de Deus com você, para que você possa entender o que a gente está falando. Eu quero começar com Provérbios 28:13, que diz o seguinte, Provérbio 28:13, quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Olha, confessar um pecado, eu não entendia isso, tá? Durante muito tempo da minha vida eu falava, não, mas eu já falei, mas Deus já sabe, entendeu? Eu pensava assim, mas Deus já sabe, eu não tenho que confessar, eu não entendia que confessar, eu até cheguei a falar no vídeo de ontem, não sei se você viu, mas falar a verdade é um ato espiritual que traz um impacto positivo muito profundo sobre a sua vida. É a partir de trazer à luz aquilo que está às trevas que Deus pode limpar, que Deus pode de fato tirar sobre você essa condenação, que Ele pode exercer a misericórdia dele sobre a sua vida, te guiando por uma nova trajetória, limpando, sabe, essa vergonha, limpando esse medo, tirando essa opressão maligna que muitas das vezes te impede de adotar uma nova postura, sabe? Às vezes nós temos vergonha sim, às vezes nós envergonhamos das nossas falhas e erros. Eu quero dizer a você que o principal interessado em nos fazer caminhar na vergonha é o inimigo de nossas almas. Ele se nutre da vergonha, ele se nutre do medo, ele se nutre de sentimentos e emoções negativas. E ele se nutre mais ainda de destruir a nossa alma. É para isso que ele veio. E o pior de todas as coisas é que ele consegue criar de maneira astuta estratégias para manipular o nosso entendimento através de setas. Mas quando você toma a palavra de Deus como verdade, as coisas vão mudando. Então o convite hoje a você é que você pare de ocultar os seus pecados. Você tem um segredo? Tem alguma coisa aí que você tem muito vergonha? Conversa com Deus, confessa para Ele, deixa Ele começar a trabalhar o seu coração e te mostrar como você pode fazer para mudar. A palavra do Senhor diz aqui, ó, eu acabei de ler para você, quem confessa e abandona, recebe misericórdia. O que isso significa receber misericórdia? Ao invés do Senhor te condenar, olha, agora você vai sofrer consequências duríssimas, vai ser exposto, vai ser desonrado, vai ser envergonhado, não. O Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai olhar para você e mediante ao seu coração, entregue em sinceridade para Deus, Ele vai buscar circunstâncias para te ajudar. Não que Deus vai passar a mão na sua cabeça pelo seu erro, claro que não. Deus, Ele é justo, Ele não tem culpado por inocente, Ele não vai olhar para você e falar, não, tá tudo bem, meu filho, agora que você confessou, eu vou fingir que nada aconteceu. Não, alguns erros trazem consequências e nós precisamos de fato, sabe, nos responsabilizarmos por aquilo que fizemos, mas mesmo quando nós estamos, sabe, diante de um cenário que há consequências, ainda assim Deus é misericordioso para levantar pessoas para nos ajudar, para tirar aquele fardo pesado, para aliviar a nossa alma, para nos fortalecer mediante as circunstâncias, sabe? Ele segura na nossa mão, Ele caminha com a gente no meio da tempestade. E isso tudo que eu estou falando para você, eu não estou falando da boca para fora, eu estou querendo dizer para você que é real. Deus faz isso com a gente, Deus age assim na nossa vida. E para nós continuarmos aqui, eu quero concluir com outro versículo que está em Mateus 3:8, que diz o seguinte: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha isso que Deus está nos falando.
Produzir frutos de arrependimento significa não continuar no mesmo erro. Significa a gente não se manter ocultando os pecados, mas mudar a nossa postura. Deus, o que eu tenho que fazer agora para que eu sempre possa falar a verdade, não cometer mais os mesmos erros, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que não esconde o que eu faço? Qual que é a postura que eu preciso adotar? Deus está falando para a gente aqui, produz, pois, frutos de arrependimento. Muda a sua postura, se transforma, queira ser uma pessoa diferente. Talvez você não tenha força suficiente, você vai precisar da graça de Deus, ou seja, você vai precisar do poder divino, não vai ser você com as suas forças, vai ser Deus. E aí vai ser um trabalho espiritual de oração que você vai precisar fazer. E você pode começar a partir de hoje mesmo, fazendo orações constantes para que você possa ser transformado através do poder de Deus, através da manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas é necessário que você decida, você precisa decidir, você precisa olhar agora e falar assim, não, peraí, eu vou confessar a Deus, eu vou chegar diante de Deus e vou falar em voz alta, Deus, eu fiz isso e isso e isso, mas eu não quero mais fazer, eu não quero mais ser uma pessoa que caminha nas trevas, eu não quero ser uma pessoa que mente, eu não quero ser uma pessoa que quebra os seus princípios, que peca contra ti. Eu quero prosperar na minha vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de questões financeiras, eu estou falando de realmente o fluir natural das coisas na sua vida, coisas que muitas das vezes estão embargadas porque estão sendo retidas espiritualmente por causa dos pecados ocultos, daquelas coisas que a gente fica guardando, dos segredinhos que a gente não quer que ninguém saiba. É necessário que a gente adote uma nova postura, é necessário que a gente busque o arrependimento verdadeiro. Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente pensa que é só a vergonha, você entende? Às vezes a gente pensa que, não, Inara, eu cometi um erro ali e eu tô com vergonha, não vou falar não, você me desculpa, mas deixa isso aí pra lá, é passado, vamos esquecer. E a gente acha que essa dívida espiritual, ela não vai fazer diferença na nossa vida. Escuta uma coisa, nós vivemos por princípios, esses princípios são leis que regem a nossa existência espiritualmente falando, tá? Eu vou desenhar um pouco mais claro para você que está me ouvindo. A nossa realidade física, ela é administrada pela realidade espiritual. Se você quiser entender isso, você pode imaginar o seu celular. O seu celular, ele é físico, mas ele só funciona por causa do sistema de software, ou seja, o sistema que você não pode ver, aquela parte que coordena todo o funcionamento do celular. Você só pode ver o celular, mas o software por trás dele você não vê. Assim também é o mundo espiritual. Se existe na sua realidade uma dívida espiritual, você precisa pagar ela. Caso contrário, você vai ficar escravizado, vai ficar preso mesmo, preso nesse ciclo, nesse loop que não muda. Sabe essa situação que você quer mudar e não consegue? Sabe esse ciclo que você tenta consertar e não consegue? Ele está preso dentro de um pecado oculto, que é uma dívida. Você tem que quitar essa dívida. Você tem que chegar diante do credor e falar, olha, eu estou devendo mesmo e eu quero pagar. Se é uma dívida que você precisa sofrer as consequências, você precisa se responsabilizar. Se é algo somente que você precisa, pedir perdão, retroceder e mudar a postura, você precisa fazer. O que você não pode é continuar alimentando o seu orgulho, porque é disso que o nosso inimigo se alimenta. O inimigo de nossas almas se alimenta do orgulho. Gente, eu tô falando tudo isso pra vocês como alguém que passa por isso diariamente. Eu luto diariamente contra o orgulho. Todos os dias, eu ajoelho e peço a Deus que me esvazie do orgulho e que coloque no meu coração a humildade de não querer me envaidecer para fazer o errado e nem esquecer que eu tenho fraquezas e limitações, porque o inimigo, ele é astuto, ele usa tudo contra nós. Então nós não podemos deixar que os argumentos dele sejam mais poderosos do que a palavra de Deus sobre a nossa vida. Às vezes ele vai falar para você, não fala a verdade, não ouve isso que ela está falando, porque você vai ser envergonhado, porque você vai ser exposto, porque as pessoas vão te criticar, te julgar, te ridicularizar. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós temos erros. As pessoas que tentarem atirar pedras em você, provavelmente também devem ter ali, pecados ocultos, vergonha, medo de alguma coisa que você não sabe. Mas não cabe a nós julgar o outro, mas consertar as nossas veredas, consertar o nosso caminho. Então que essa mensagem de hoje possa trazer para você de verdade, uma expansão de consciência, uma determinação. Por mais que você ainda não tenha se arrependido, por mais que você ainda esteja sentindo medo, coloque-se diante de Deus em oração. Chegue para Deus e fale, Senhor, eu ainda estou com medo, Senhor, eu ainda estou com vergonha, Senhor, eu ainda não me arrependi, mas olha, eu quero
adotar essa nova postura. Eu quero essa mudança, eu quero prosperar na minha vida, eu não quero mais ficar escravizado nessa dor, nesse ciclo que não sai do lugar. Coloque-se diante de Deus para que Ele possa verdadeiramente transformar a sua vida. E aí você pode me falar, mas Inara, o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou de fato fazer? Você vai fazer isso que a gente está conversando aqui. Você vai refletir sobre esses pecados. Você vai se colocar diante de Deus para confessá-lo. Fale em voz alta, peça perdão a Deus. E por mais que você ainda não tenha tido um profundo arrependimento, comece a orar em prol disso, para que de fato haja na sua vida uma transformação. Mas não permaneça mais com pecados ocultos, sabe? Segredinhos que fazem você caminhar muitas das vezes escravizado pelo maligno. E lute contra o pecado. Faça isso que está escrito em Mateus 3,8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostre para Deus que você quer mudar. Mostre para Deus que você está mudando. Mostre para Deus que por mais que seja difícil, você vai fazer diferente. Você vai tentar. E aquilo que você não tiver de força, Deus vai te fortalecer. Ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai implementar, ele vai te fortalecer, ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E para finalizar essa mensagem, eu convido você a fazer o nosso devocional. Eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado. Você lê essas perguntas. Eu te convido a fazer as duas mensagens, né? Responder essas questões nas duas passagens, tanto em Provérbios 28:13 quanto em Mateus 3:8. Responde as perguntas, medita em tudo isso, medita na sua própria vida, medita no seu comportamento, medita naquilo que, sabe, muitas das vezes dói na sua alma porque você não consegue sair, sabe, do lugar, sabe quando você não consegue prosperar, sabe, tem alguma área da sua vida que está embarganhada e você luta, você vê as outras pessoas fluindo, mas você não consegue ir. Pois é, pensa nisso. Pensa o quanto você sofre, já sofreu, porque você preferiu, sabe, esconder um pecado. Chegue diante de Deus, confesse, peça para Ele estratégias para lidar com as consequências, sabe, e mude a sua vida para que de fato você possa prosperar, para que de fato você possa viver, sabe, esse profundo arrependimento que vai trazer para sua vida uma mudança. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.